Jesus Cristo, Krishna, Lama, Omé, Jeová, Javé, Zulu, Inheu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez em mais uma live. Primeiro eu vou esclarecer alguns pontos, né? Devido aos decretos atuais, o espaço está fechado para o atendimento ao público até que seja liberado pelo governo do estado, pela prefeitura e tal. Mas as nossas lives às quintas e sábados continuam. Então, nos horários de sempre, nós estaremos aqui, fazendo as lives com vocês. Espalhem para quem vocês gostem, né, a mensagem, curtam, se inscrevam no canal. Nós também estamos no Instagram e no YouTube, tá? Se vocês sentirem de passar para alguém, pode ser que faça diferença na vida de alguém, tá bom? Um abraço a todos e vamos lá. Hoje a gente vai falar de... Bom, nós vamos continuar com os cuidados no lar, né? Que a gente começou semana passada, né? Falando sobre o Evangelho no lar, falamos um pouco sobre cozinhar, né? Sobre fazer, a magia da cozinha. Né? A refeição, não é cozinhar, é preparar a refeição. A magia da cozinha, exatamente. E hoje a gente vai dar continuidade nesses assuntos relativos aos cuidados no lar. Tá, então vamos primeiro falar de quais são, se a gente vai falar de limpeza, primeiro a gente precisa saber mais ou menos quais são os tipos de sujeira que a gente vai tirar. Assim como a gente, quando limpa fisicamente a nossa casa, a gente usa um tipo de limpeza, um tipo de produto para cada tipo de sujeira, né? Então, eu acho um assunto muito pertinente devido ao momento que a gente está vivendo, o momento energético da Terra, físico complicadíssimo, né? E isso gera muitas situações que trazem um declínio na nossa energia, né? Você quer falar um pouquinho, Marcelo, sobre como é a sua visão dessa energia que a pandemia trouxe para dentro de casa? Bom, eu tenho uma visão um pouco particular, que eu não sei se a maioria concorda com isso, mas a gente já foi falado aqui no espaço, em outras lives, tudo, que a Terra está passando por um processo de transformação, né? Nós estamos num período onde a gente vinha de uma certa maneira e quando estamos mudando para uma Terra ficar de uma outra maneira, né? Tão falada a transição, né, de um planeta de expiação para um planeta de regeneração. Então, se nós já estamos nessa mudança, né, a minha visão particular, para aqueles que gostam de ler a Bíblia, daquele pessoal que é mais ligado com a Bíblia mesmo, né? Nós já estamos no Apocalipse, o Apocalipse já começou, né? Isso é muito claro para mim, porque o Apocalipse fala lá, quem quiser pode pegar lá, ler do começo ao fim. Ele é pequeno até o Apocalipse, é um livro bem pequeno da Bíblia. Ele fala do fim dos tempos, ele não fala do fim da humanidade. Isso foi muito confundido, né? Sempre foi confundido, as pessoas tinham medo, né? Eu mesmo, quando eu era mais novo, mais jovem, quando eu era criança, tinha medo do Apocalipse, né? Porque o Apocalipse para mim era o fim do fim, era o fim de tudo. Eu ia morrer, todo mundo ia morrer, a humanidade ia acabar a Terra, né? Ia chegar um meteoro e matar todo mundo, né? E não é isso, né? A Bíblia não fala isso, né? A Bíblia fala em fim dos tempos. Que tempos são esses? Tempos de energias ruins, tempos de a gente pensar de uma certa maneira. Está mudando, né? Esse tempo está acabando, né? E praticamente acabou, né? Porque não acabou, mas está acabando. E nesse fim seria, né, como foi profetizado, né, tempos turbulentos, tempos difíceis. E nós estamos passando por esses tempos difíceis, né? Uma das coisas difíceis que temos que enfrentar, um dos problemas, é essa pandemia.
o que eu queria falar a respeito disso em relação ao que a parte energética nossa e a parte energética em relação ao lar, né? É sobre o medo, né? O principal, eu aprendi aqui, não faz muito tempo até, eu aprendi que o antônimo, né, o oposto, né, do amor não é o ódio, como eu sempre acreditei. Eu sempre achei, né, todo mundo fala, inclusive, né, ou você, amor e ódio, né, duas relações antagônicas. Não, gente, é o medo e o amor, né? Onde existe o medo não há o amor, onde existe o amor não há o medo, né? Na verdade, é essa a oposição. Não é ódio e amor. Então, onde eu quero chegar com isso, né? O medo da pandemia, quando a gente está com muito medo, a gente está muito apreensivo, faleceu uma pessoa recente que a gente conhece, um parente, um amigo, ou está passando mal, isso gera medo na gente, porque a gente fica com medo de pegar também, a gente fica com medo que chegue até nós, né? A gente fica com medo pelas pessoas que estão passando por esse momento, né? E a gente tem que tentar tirar esse medo da gente, né? A nossa imunidade, né? Ela é feita, a imunidade de maneira geral para qualquer doença, né? Ela é feita de algumas coisas que a gente pode fazer para ter essa imunidade, né? Seria uma boa alimentação. Eu não vou falar da parte física, que todo mundo sabe, né? Para essa pandemia seria vitamina D, né? Que é o sol, zinco, que mais? Alimentação boa, exercícios, né? Enfim, tem uma série de coisas físicas que a gente pode fazer. Em relação à parte espiritual, o que a gente pode e deve fazer para manter a imunidade alta, né? A primeira delas é evitar o medo. Então, a gente repara que a televisão hoje, né, se você ligar qualquer canal de notícias ou então qualquer noticiário, ele é Covid do começo ao fim. Eles só falam de Covid, porque morreu tantas pessoas, todo santo dia, né? Isso, eu não estou criticando o jornalismo, tá? Eu estou só dizendo que isso está acontecendo, não é uma crítica, tá? Eu aconselho cada um não assistir tanto essas coisas, né? Tentar não é ficar alheio ao que está acontecendo, mas se informar só, sem ficar nutrindo isso, né? Ficar vendo, olha, nossa, morreu mais gente, olha, nossa, uma nova cepa que é pior, olha, nossa, a vacina não veio, olha, sabe, esse pensamento o dia inteiro, né? Pensamento negativo, né? Nos causa medo e causa uma energia negativa que baixa a nossa imunidade, né? O que a gente faz então, né? Para a gente não entrar nessa vibe, né? Entrar nessa onda, né? Que nos leva a ter medo, que nos leva a ficar apreensivo, né? Bom, a primeira coisa é orar, né? Sempre, né? Primeira coisa, você está se sentindo mal, está com medo, está achando, né, preocupado demais com a pandemia ou com o que está acontecendo, faz uma oração, tenta se acalmar, primeira coisa, né? Primeira atitude, né? A segunda é viver o dia com amor, né? Se você tem animais, você se dedique mais aos seus animais, né? Leve seu amor a ele, leve seu amor à sua família, aos seus filhos, ao seu cônjuge, né? Ao seu vizinho, né? Quando você está tendo essa atitude de amor, primeiro que você não está lembrando da pandemia, é um momento que sua cabeça não está ligada com o que está acontecendo. E segundo, que você está emanando amor, que é o contrário do medo, né? Você está fortalecendo a sua imunidade de uma maneira interior, né? Não através dos outros métodos que são necessários, né? As vitaminas, o sol, tal, etc. A alimentação são necessários, mas também com o amor dentro de você. Então, praticar o amor é essencial, né? Sempre foi, sempre vai ser. Mas principalmente nos momentos de dificuldade. Não só dessa pandemia, mas qualquer outro momento de dificuldade, né? Quando você tem apreensões por causa... Você perdeu o emprego, por exemplo, porque fechou o comércio que você trabalhava, não aguentou, né? Fechou. Você vai ficar desesperado, com medo e tal. É normal sentir isso. Não estou dizendo que não é para sentir. É normal a pessoa ficar apreensiva, ficar com medo, se ela tem pessoas que ela tem que alimentar, que ela tem que sustentar uma casa, se ela é arrimo de família, é claro que ela vai ter medo, vai ter apreensão, mas esse medo precisa ser combatido. Você precisa não se deixar levar, né?
Uma das coisas muito ruins que a gente tem uma tendência, né? Todos nós temos essa tendência, é ter dó de nós mesmos, né? Então, por exemplo, você, vamos supor, você, sei lá, aconteceu uma coisa ruim na sua vida, num dia lá, aconteceu uma coisa, você bateu o carro, por exemplo, né? Seu carro bateu e tal, você vai ficar o dia inteiro se lamentando, puxa vida, não era para ter acontecido isso, Deus, mas por que? Não, gente, não precisa ter dó de você mesmo, as coisas acontecem. Nós estamos aqui porque para realmente passar por experiências. Todas elas servem para o nosso engrandecimento. A pandemia está servindo para quê? Para que a humanidade tenha mais amor ao próximo, para que a humanidade evolua, para que a gente passe aquele período da Terra, né, de expiação, né, que a gente vinha encarnando aqui, né, a gente vinha para esse orbe, para passar só por experiências e progredir para um lugar que a gente vem para regenerar. O que é regenerar? É descansar, é melhorar, é restabelecer energias. Nós vamos chegar nesse ponto e para isso a gente tem que desenvolver o amor. A humanidade, de uma forma geral, tem que desenvolver esse amor. E nós todos temos que praticar em casa isso, em casa ou individualmente, esse desenvolvimento. A gente não pode achar... Eu escuto muito falar isso, mas a pandemia não mudou nada, né? Eu não gosto de julgar ninguém, mas a vontade que eu tenho, eu não faço isso. A vontade que eu tenho é de perguntar, você mudou? Né? Porque as pessoas falam muito isso, a pandemia veio e não mudou nada, não tem ninguém melhor. Dá vontade de perguntar, você melhorou? Você procurou se esforçar? Ou não, você só está criticando todo mundo e achando que você não faz parte? Né? Todos nós fazemos parte. Né? Quanto mais pessoas conseguirem trabalhar isso, melhorar, se desenvolver, iniciar o desenvolvimento. Eu não quero aqui também dizer que você, do dia para a noite, você vai passar de uma pessoa que tem uma série de receios, uma série de preocupações, para uma pessoa que não se preocupa com nada. A gente não consegue isso, né? O que você tem que fazer? Exercitar, né? Você tem que ir exercitando, você tem que ir procurando desviar o pensamento, pensar em coisas boas, pensa nas alegrias que você tem também, porque todos os dias nós temos alegrias. Hoje, por exemplo, é uma alegria para mim estar aqui, né, com pessoas que eu amo aqui dentro desse recinto falando para vocês. Esse é um momento para mim de alegria, né? Se eu à tarde passar por um dissabor, alguma coisa ruim, à noite eu não vou querer lembrar do dissabor, eu vou lembrar desse momento aqui, né? Que antes de começar a live a gente já conversou, a gente orou, a gente confraternizou aqui. E por que eu vou lembrar do dissabor da tarde? Eu vou alimentar esse, né? Lembra da história do lobo ruim e do lobo bom? Né? O lobo cresce dentro de você, a gente tem os dois, isso é um ditado, parece que índio, né? Não sei se... Conheço. Eu não lembro se é índio, de uma nação indígena, eu sei que você tem o lobo ruim e o lobo bom dentro de você. Vai crescer o que você alimentar, né? Então vamos alimentar o lobo bom, né? A parte boa, né? Não vamos ficar gastando energia, remoendo coisas ruins. Temos que ter essa melhoria interior, né? Lembre-se, nós já estamos no Apocalipse, já está correndo o final dos tempos, né? Então quer dizer que Jesus vai descer e julgar todo mundo? Cada um interpreta do jeito que for. Eu acho que isso está acontecendo já, né? Nós aqui somos um grupo espiritualista, né? E temos divulgado isso, já foi divulgado em outras lives, que não por mim, mas por outra pessoa, que já está ocorrendo essa separação, né? Espíritos que não conseguiram atingir um certo nível estão indo para um outro lugar, né? Ou seja, o juízo final está acontecendo, né? Está acontecendo desde um período para cá, né? Vamos lutar para que a gente fique, né? Que a gente continue, né? Que a gente seja bem julgado, né? Eu acho que toda essa questão a gente está meio que preso realmente em casa, de certa forma. Eu acho que é um momento, é uma oportunidade da gente refletir sobre nós mesmos, né? Sobre o que eu estou fazendo para ser diferente, porque todo mundo foi obrigado a parar de alguma forma. Lógico. Ou ao menos diminuir, né? Ou ao menos diminuir, exato. Tem quem esteja trabalhando ainda, mas eu acho que é uma situação, assim, pelo menos para mim foi, né? De você parar um pouquinho e olhar o que você está fazendo, para onde que você está indo, né? Será que essa loucura nossa do dia a dia, que você vai, trabalha, volta para casa e você vai sendo levado um pouquinho assim, só sendo levado, né? Sem parar para pensar
conscientemente o que você quer fazer. Aí você tem essa questão, né? Que você falou de qual lobo que você quer alimentar, o lobo bom ou o lobo mau. Ah, você pode olhar que tem um monte de coisas ruins acontecendo? Tem. Só que assim, você também pode parar e olhar, ver o lado bom das coisas, ver o que eu posso aprender com isso, né? A gente ainda está em um momento em que as pessoas, elas focam demais no que acontece de ruim. Por exemplo, o jornal. Por que o jornal só passa tragédia? É porque a gente consome, é o que a gente consome. As pessoas gostam, né? As pessoas gostam, exatamente. Quer um exemplo disso? Desculpa interromper, quer um exemplo disso? Um acidente na estrada. Todo mundo para ver. Sim. As pessoas gostam de coisas, de tragédia, de coisas ruins. Chama atenção, né? Por quê? Porque isso ainda está ressoando dentro da gente. Então, aí eu acho que esse é um momento da gente parar e começar a mudar isso, né? É igual você falou. Se tiver um acidente, para todo mundo. Mas será que se tiver uma coisa muito boa acontecendo? Sei lá, tem um caminhão lá dando alimento para a família necessitada. Será que alguém vai parar para ajudar? Não é? Se for um acidente, vai parar, não vai? Vai parar e os outros vão parar para olhar, né? Vão parar para olhar. Parar para filmar, né? Porque é até... Tem gente que até tira selfie, né? Sim. Um acidente atrás, né? É absurdo. Esses dias eu vi uma situação de uma pessoa colocando a culpa do que está acontecendo em um grupo. E falando que está acontecendo isso. Tá, mas o que você está fazendo? Né? Eu estou aqui olhando e julgando. Mas será que é o que me cabe, olhar e julgar? Quem sou eu para julgar? O que eu faço de útil, né? Porque convenhamos que ficar lá reclamando numa rede social não vai levar ninguém para lugar nenhum, né? Mas o que eu faço? Qual a atitude? Qual que é a minha ação para que eu melhore isso, não é? Não adianta a gente ficar achando que governo, que prefeito, que governador são eles que vão mudar. Lógico, eles são importantes, são, mas a mudança de cada um, não é? Eu acho que elas levam, né? A gente tem que entender que a mudança não a gente tem muito esse costume, né? A Terra não está mudando, você olha como se a gente estivesse fora, né? Sim. Mas nós estamos dentro, a mudança, cada um tem que mudar, todos temos que mudar, né? Para que o mundo inteiro mude, cada um tem que mudar, senão não adianta, né? Então faça a sua parte, né? E até mesmo, né, quando a gente fala assim, de toda essa reclamação, que é o que a gente mais vê em termos de política e tal, né? Só que quem está lá é reflexo de quem está aqui, não é? É o reflexo da sociedade. Então, para que nós tenhamos governantes melhores, primeiro, a sociedade em si ela tem que mudar. Eu tenho que mudar, você tem que mudar, todo mundo tem que mudar. Não é achar que vai vir um santo lá e a gente vai eleger ele como presidente, porque não vai, gente. Não adianta, não é? Então, assim, eu acho que é a gente realmente tentar olhar para o lado bom das coisas, né? Como você disse, não se alienar do que está acontecendo, né? Mas tentar, beleza, está acontecendo isso, tá, mas o que isso trouxe, né, pra gente como aprendizado? Porque a gente fala, ai, que horror, que tá assim, tá assado, mas podia estar muito pior. Então, eu acho que esse é um pensamento positivo, tá? Achar que as coisas poderiam estar piores e focar no quão a gente pode usar isso a nosso favor. Voltando aí à energia dentro do lar, né, dos pensamentos e das nossas atitudes. Eu li um livro uma vez, se eu não me engano é de André Luiz, eu não vou lembrar qual é o livro agora, né? Quem sabe eu dou uma procurada, mas foi feito um atendimento espiritual a uma prostituta. Ela estava no local de trabalho dela, vamos chamar assim, né, que era a casa lá onde as moças trabalhavam. E os emissários do plano superior vieram fazer um atendimento, porque ela estava precisando de um atendimento espiritual, tal. E André Luiz foi junto. Ele nunca tinha ido num local desse, né? Principalmente como espírito, né? E ele ficou impressionado, porque ele olhava nas paredes, e nas paredes assim escorria um caldo grosso e pegajoso, viscoso e escuro, né? De todas as paredes daquele local. A energia negativa que era gerada só com os prazeres que eram gerados ali, a energia mental das pessoas,
sujava todo o ambiente, a energia das que trabalhavam e a energia dos que frequentavam, né? Que a gente tem que pensar que ali, né, normalmente, né, é um ambiente, né, totalmente distante, né? Eu não estou condenando o sexo, não é nada disso, mas é um ambiente totalmente distante do que foi pregado por Jesus, não só pelo fato do ato em si, mas pelo fato de pessoas que procuram esses locais. Normalmente são pessoas que estão com mais problemas, ou estão com pensamentos ruins, ou então, enfim, é uma série de coisas que leva, né, aos prazeres da carne exclusivamente. Esse é um exemplo bem assim, como é que eu vou dizer, um exemplo bem drástico, né, porque é um local realmente né, onde muita coisa longe do amor era feito, né? Apesar de se chamar aquilo de amor, mas não é, né, gente? Não é amor isso. Por que eu estou falando sobre isso, né? Quando você mentaliza coisas ruins na sua casa, é óbvio que não vai ser igual o que o André Luiz viu naquele recinto, mas vai impregnar a sua casa de energias negativas. As paredes vão estar impregnadas, os móveis vão estar impregnados, você não pode alimentar isso, né? É por isso que depois a Ana vai falar aqui sobre a limpeza, né? Por que precisa fazer limpeza de vez em quando em casa? Porque a gente, sem querer, vai sujando. A gente sabe que o tempo todo a gente está trocando células. As células mortas da epiderme caem, a gente não vê, mas nesse sofá aqui onde eu estou sentado, nesse banco, tem células mortas minhas, tem células mortas de quem sentou aqui, né? De todo mundo que sentou, elas caem. E isso gera ácaros, gera uma série de coisas. É por isso que todo mundo passa aspirador nos móveis, é por isso que a gente limpa chão, porque a gente chega de fora de casa com o pé com areia ou então com sujeira e pisa, fica marcas, deixa cair alguma coisa que você está comendo, ou então, sei lá, qualquer coisa assim. Então, banheiro a gente limpa, né, regularmente, né? Cada um tem sua frequência, mas ao menos uma vez por semana todo mundo limpa um banheiro da casa, né? Do mesmo modo, a gente, com os nossos pensamentos, quando não são elevados, são, entre aspas, sujeiras, que estão sujando o ambiente. Vão sujar o chão, vão sujar as paredes, vão sujar os móveis, vão se impregnar na gente mesmo. A gente toma banho para tirar as sujeiras, não toma? A sujeira física, a gente não toma banho? E a sujeira espiritual dentro da gente? A gente não tem que tirar também? E a sujeira espiritual que está na parede, né, devido a esses pensamentos negativos, principalmente nesse momento ruim que a gente está vivendo, né, a gente tem uma tendência maior a ter pensamentos negativos, porque mudou, né? Até 2019 a gente tinha só os nossos problemas, agora não, agora a gente tem os nossos e o problema do mundo, né? Vocês repararam nisso, né? Os nossos problemas não acabaram, a gente continua tendo os nossos problemas de saúde, a gente continua tendo os nossos problemas financeiros, nós continuamos tendo nossos problemas do dia a dia, só que de repente vem um problemão a mais. Então a tendência hoje nossa, aquilo que eu tinha falado no começo do vídeo, é a gente ter um pensamento mais negativo. Mais horas do dia, ou mais momentos do dia, a gente vai estar pensando coisas não tão boas. E isso está impregnando a casa. Quando a casa está impregnada com coisas ruins, quando os nossos pensamentos são ruins, isso atrai entidades que se ligam a esse tipo de pensamento. É um outro tipo de limpeza que eu vou pedir para a Ana falar depois. Uma limpeza material do recinto, né, a limpeza das energias ruins que estão impregnadas no recinto devido aos nossos pensamentos não tão bons, devido às nossas, vamos chamar assim, como é que é a palavra que eu queria? Agora fugiu a palavra, mas devido às coisas não tão boas que a gente pensa, né? Isso a gente está impregnando o ambiente. O outro é essa atração de entidades não tão evoluídas que se alimentam, que gostam, que se comprazem dessas energias ruins que a gente emana, ou desses pensamentos ruins. Lembre-se que toda vez que você tem um pensamento ruim, você tem pensamentos de medo, de ódio, de rancor, de revolta. Todos esses pensamentos você está atraindo entidades que estão ligando, né, através da mente, ligando ao seu espírito e a você, né? Então eu queria passar agora para a Ana, ela vai falar um pouquinho dessas limpezas que a gente pode fazer. Tá. Só complementando sobre as causas, né? Não que a gente venha aqui fazer
levantar uma bandeira, não assisto televisão, não ouço a rádio e tal, mas às vezes são hábitos que a gente tem. Por exemplo, levantar de manhã, já ligar a TV no jornal. Gente, o jornal repete tudo aquilo que a gente já sabe. Daí você assiste 3 jornais por dia falando das mesmos problemas. Repetindo, né? Repetindo. E assim, o mundo está numa fase complicada, a humanidade está em fase de transição. Então, instalou-se uma ideia na nossa cabeça de que o mundo está perdido e não tem jeito, né? Mas o mundo é formado por quem? Por nós. A gente acha que o vizinho de baixo, o vizinho de cima e todo mundo que está à nossa volta, está todo mundo errado. Mas a gente faz parte disso. A gente contribui com a energia do planeta. Os nossos pensamentos liberam um fio energético, né? Um fio de pensamento que liga em outros pensamentos de medo, de pessimismo, de revolta. Forma uma rede, né? Exatamente. Nós estamos ligados com todas as outras pessoas, encarnadas ou não, que têm os pensamentos, os sentimentos e as ações parecidos com os nossos. Quem são os nossos amigos? Os nossos amigos não são pessoas que a gente tem pelo menos 2 ou 3 tipos de coisas que a gente concorda? Afinidades. Que são afinidades, não é? Ou a gente é ligado por um time que torce, ou é ligado por uma filosofia de vida, que daí quando muda essa filosofia a amizade acaba, né? Então assim, as entidades e as energias que estão rondando a gente, elas chegam porque de alguma forma a gente abriu uma porta para elas entrarem. A gente só abre a porta da casa da gente para pessoas que a gente tem prazer que entrem na casa da gente. Nem sempre a gente tem os melhores amigos, nem sempre a gente tem... os melhores amigos, eu digo no sentido de... são as melhores influências, digamos assim. Tem alguns que têm mais problemas, às vezes a gente está com problema e precisa um pouco mais dos nossos amigos, né? Então, assim, as relações são trocas energéticas, é aí que eu quero chegar, né? Então, quando eu abro a porta física da minha casa e convido alguém para entrar dentro da minha casa, isso quer dizer, eu desejo, eu permito a sua presença dentro do meu espaço, dentro do meu refúgio, né? Eu esqueci a palavra, dentro do meu templo. Para as entidades desencarnadas, quando você pensa ruim, quando você pensa em revolta, quando você fica mantrando contra o governo, contra a família, contra a economia, e não consegue enxergar nada de bom que está acontecendo, se você não consegue mudar o seu ponto de vista, que tipos de amigos espirituais você vai ter? É uma constatação simples. Você vai ter amigos que ou pensam como você, ou simplesmente, como disse o Marcelo, pelo prazer de te ver sofrer ainda mais, porque existe gente assim, né, em todos os lugares, pelo prazer de te ver sofrendo, vão lá e vão cutucar a sua ferida. Faça um teste. Pegue um dia, não ligue televisão, não veja notícias e passe um dia só pensando coisas boas. Pode ser um dia de final de semana, um dia que vai, mas faça um esforço. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem, né, a vida aí, as pessoas que convivem com a gente. Não usa o aplicativo para ficar brigando por política. Isso, exatamente. Não, respira fundo, não hoje posta. Não, hoje não. Hoje não, só por hoje, igual os alcoólicos anônimos. Só por hoje eu vou passar um dia positivo. E veja que um pensamento positivo puxa outro, que puxa outro, que puxa outro,
Porque você vai abrir uma porta para que essas ideias, para que essas energias, você vai se ligar energeticamente com toda essa força de positividade que existe no planeta. A gente só não olha para ela muitas vezes. Aí, no outro dia, provavelmente você vai voltar para o seu lugar comum. Liga o seu jornal de manhã e perceba, preste atenção, que é muito mais fácil você ter um pensamento de reclamação para vir outros 10 logo em seguida. Você pensa um, é que nem um dominó, assim, vem outro, e você já começa o seu dia com raiva de tudo, pensando sobre o governo, pensando quando você vai poder sair de casa, pensando que você não aguenta mais seus filhos, que você não aguenta mais ficar em casa, que você está sem dinheiro, que a sua saúde está ruim, que vai vir de tudo. É muito mais fácil vir aquilo que você já instalou na sua mente, no seu coração e no seu padrão energético, do que os pensamentos bons. Eles vão trazer outros, mas com mais dificuldade. Por quê? Porque provavelmente, não por maldade, gente, eu não estou querendo dizer que a gente é ruim, eu só estou querendo dizer que a gente se condicionou a ser triste. A gente se condicionou a ser negativo. Não quer dizer que a gente faça mal para os outros conscientemente, mas a gente não está contribuindo para a energia boa que a Terra precisa. Como que é feito um trabalho, como que está sendo feito o trabalho de limpeza energética da Terra agora, né? Existem naves que recolhem a energia emanada, por exemplo, agora. Nós estamos em poucas pessoas encarnadas aqui, mas estamos com muitos anjos aqui em volta de nós. Se é essa linguagem que todo mundo entende. Essa energia que nós estamos ancorando aqui, ela não está só aqui. Ela está indo para a sua casa que está assistindo. Agora ou depois, você vai conectar com essa energia porque ela é atemporal. E nós estamos mandando essa energia para um lugar que é uma fonte energética. Que todos os dias existem também a Legião dos Guardiões que fazem uma limpeza no final do dia, né, na troca. Eu não sei bem que horário, eu acho que é na virada do dia à meia-noite, tá? Eles fazem uma limpeza generalizada e utilizam, durante o sono, que está todo mundo desarmado, utilizam a energia dessa egrégora que a gente produz durante o dia, com um pensamento positivo, com uma oração. O bem é qualquer coisa que a gente faça, que não precisa assim de um ritual, não precisa de nada, não precisa de uma coisa mirabolante, não precisa de uma luz acender lá no céu, da gente acender uma fogueira. São coisas simples, né? E a limpeza energética na nossa casa, ela é o desejo de que a nossa vida melhore. A consequência é a retirada dessas energias tóxicas que a gente trouxe e que às vezes outras pessoas também que passaram por ali, né? Se você mora sozinho, por exemplo, você é responsável pela energia da sua casa, né? Mas você também está ligado com outras pessoas. E essa ligação de pensamento, ela também traz energias, tá? Então, como que a gente pode fazer a limpeza da nossa casa? Tudo isso que eu falei sobre como a gente alimenta o nosso pensamento é uma forma, é a primeira, eu acho, na minha concepção, e mais importante tipo de limpeza é mudar a fonte geradora de energias negativas, que é o quê?
de dentro para fora. Limpar o seu coração e os seus sentimentos e os seus pensamentos, deixando de alimentá-los com negatividade. Então, preste atenção em tudo que você está assistindo, ouvindo, falando, ou seja, todas as formas de expressão, toda a informação que você está consumindo, ela forma quem você é, e quem você é o que você emite de energia, que vai, em primeiro lugar, formar o seu padrão energético dentro da sua fortaleza, dentro do seu templo, que é o seu corpo, a sua mente, depois vem a sua casa, o seu trabalho, mesmo que você trabalhe home office, você é responsável sim por quem você é, pelo que você está falando, pelo tipo de informação que você está disseminando e pelo que você está causando nos outros. Então essa é a primeira limpeza e a mais difícil que a gente deve começar a fazer. Começar a mudar canal de televisão, começar a filtrar a informação que a gente está consumindo e os pensamentos que a gente tem. A limpeza energética, no sentido energético espiritual, a gente tem um monte de mecanismos que a gente pode usar, né? Por exemplo, a gente pode usar os 4 elementos: a água, a terra, o fogo, o ar, né? A gente pode fazer a limpeza energética através de um incenso, acendendo um incenso que você goste. Claro que existe alguns que fazem uma limpeza mais eficaz, sim, tem a sálvia, tem o alecrim. Hoje em dia pesquisa 7 ervas, pesquisando na internet você acha aquele que você, né, você acha quais são os mais eficazes na limpeza, mas eu acho que aquele que a gente gosta é aquele que vai ter que vai fazer uma ligação entre a energia do seu lugar, né, que é a energia que você coloca ali com a intenção que você tem de fazer essa limpeza. Então, como que a gente faz uma limpeza através do incenso, né, que está usando o elemento ar e o elemento fogo? Você começa passando, né, essa fumacinha pelos cômodos, embaixo dos lugares, atrás dos armários, nos cantos. Os cantos são os lugares onde mais fica a energia impregnada, é onde ninguém vai. E é onde os animais costumam ir, gente. Olha que interessante, os animais limpam muito os nossos lares, porque eles movimentam a energia e eles metabolizam essa energia. É muito interessante, tá? As plantas, né? Prestar atenção no que está acontecendo com elas. E continuando, você começa do fundo da casa e vai passando por todos os cômodos até chegar na frente, como se você estivesse varrendo a sujeira do fundo até chegar na rua. Não que você vai jogar lixo na rua. Você mentaliza e você está sendo assistido todo o tempo. Toda a energia que está saindo da sua casa, através do simbolismo e da energia da fumaça e do fogo, né, ela já está sendo aspirada e metabolizada pelo próprio universo, né? A Terra tem esse poder de metabolizar, mas você precisa mentalizar. Querer, né? É a intenção. A sua intenção é muito poderosa, né? Então, assim, é uma coisa muito simples de se fazer, tá, gente? Você não precisa de um momento, pode ser ali, eu tenho 10 minutos livres, vai lá, faz, né? Se foca naquilo, né? Se conecta com a fonte criadora, ou Deus, ou como você quiser chamar isso, e faça esse trabalho focado naquilo que você está fazendo, né? Esteja ali quando você está fazendo. Da mesma forma como você faz uma limpeza física na sua casa, né? E você está ali, você está olhando para o que você está tirando,
né? Então a limpeza energética é a mesma coisa. Qual outra técnica eu posso usar? Eu posso jogar um pouco de sal grosso na água que eu vou passar no chão, por exemplo, no dia da limpeza, né? Pega um punhadinho com a mão assim, pode pôr produto, pode pôr o que você quiser, joga um sal ali e pensa, esse sal vai limpar física e energeticamente a minha casa, né? Ele vai estar presente naquilo que eu estou fazendo agora, pelo meu ambiente. E na hora que você torcer o pano ali, se cair uns vidrinhos de sal, deixa ele onde ele está. Ele tem um porquê de ter caído ali, né? Depois você vem e cata, dá uma varridinha e tal. É uma maneira simples, que você já está fazendo a sua limpeza, né? Então, assim, a gente pode conciliar essas limpezas em momentos que a gente já está fazendo alguma coisa, né? Para que não seja um fardo, para que não seja uma coisa difícil. Em relação ao incenso, depois que você fizer a limpeza, ele ainda não vai ter queimado inteiro, provavelmente. Você pode deixar ele terminar de queimar no lugar que você sentir. Vai ter dia que você vai falar, acho que hoje é na minha cozinha que eu quero colocar, porque é lá onde tem o maior fluxo de pessoas. A cozinha é um lugar muito social da casa, né? É um lugar onde acontece muita magia, né? Onde tem muita energia, é de onde saem os nossos alimentos, né? Os nossos alimentos também dependem muito, como o Marcelo já falou na live passada, o Luiz, dependem muito da energia que está rodando ali e da pessoa que vai fazer, né? Então, assim, pensando no bem-estar de quem passa por ali, a cozinha, a sala onde as pessoas se encontram para conversar ou para assistir televisão, né? Os lugares onde você sentir. Vai ser dia que vai ser o seu quarto, que você está sentindo que, né? Poxa vida, parece que eu queria deixar no meu quarto hoje, não sei porquê. Então vamos começar. Se o sono não tá bom. Isso, Tem exatamente. dormido com uma certa dificuldade. Isso aí. Legal. Então você escute a sua intuição, né? Nós não precisamos ser médios, incorporar entidades e fazer grandes coisas, sendo que a gente tem o tempo todo sugestão. Todo mundo tem um anjo da guarda, todo mundo tem o seu mentor, todo mundo escuta sugestões boas o tempo inteiro, né? Quantas vezes a gente foi avisado de alguma coisa, contrariou aquilo que a gente estava fazendo e deu ruim? Fala pra mim. Quem de vocês que está me vendo falar agora que não imaginou pelo menos uma história da sua vida? Que eu pensei, vou virar à esquerda. Não, vou virar à direita, vai bobagem isso. E alguma coisa aconteceu, né? Então, assim, a gente tem proteção o tempo inteiro, a gente tem ajuda o tempo inteiro, e as intuições estão ali para nos ajudar na parte material, nos ajudar a ter atitudes que nos ajudam, né? Outra forma de fazer limpeza ou proteção energética. Existem algumas plantas que são energeticamente preparadas para formar portais energéticos, né? Todo mundo fala da espada de São Jorge. Ela é uma planta forte energeticamente e ela é preparada para formar um portal de limpeza na sua casa. É como se você colocasse, você já viu em lugar que tem piscina? Por exemplo, tinha um lugar onde eu ia na piscina quando eu era criança, que tinha um portãozinho para a gente chegar na piscina, e ali tinha um chuveiro para a gente passar uma água no corpo, e uma piscininha no chão, tipo uma pocinha d'água, que ali a gente tirava a sujeira, a areia que a gente estava, porque a gente ia descalço para a piscina, né? Muita gente entrava ali descalço ou até de chinelo, mas a gente tinha que passar por ali, não tinha jeito de pular. Então você era obrigado a tirar o seu sapato, lavar os seus pés ali, para você entrar no recinto onde estava a piscina.
Então existem algumas plantas que formam esse portal, né? E aí o mais legal, você pode fortalecer esse portal. Você pode chegar na porta da sua casa e pedir para Deus, para Jesus, para qualquer representação do sagrado que você tenha intimidade, que você se sinta íntimo. E fala, ó, para passar por essa porta, eu desejo, eu peço que só passe por esta porta aquilo que me pertença e ou que seja necessário para o meu crescimento, ou que seja bom para mim. Nada que seja desnecessário ou ruim para mim, eu quero que passe por esta porta. Nossa casa, nossas regras, meu templo, meu lugar. Eu tenho poder sobre o lugar aonde eu vivo. Eu tenho poder sobre mim, né? A diferença entre nós e as pessoas mais bem-sucedidas energeticamente, isso eu já ouvi até do Robson Pinheiro, não sei se muita gente aqui conhece ele, e de pessoas muito bem conceituadas. Ele falou, a diferença entre mim e vocês é que eu tento fazer as coisas, eu vou lá e faço o teste até dar certo. Ah, falou que eu tenho poder? Ok, eu vou testar o meu poder, né? Eu tenho, mas eu tô triste e tal. Não interessa, nós somos todos filhos de Deus e a ajuda que nós temos está disponível para todos nós. A diferença é, eu tô permitindo ou eu não tô permitindo? O meu coração tá cheio do quê? De raiva, de revolta, de negatividade. Então, como que Deus vai fazer morada dentro do meu coração se eu só tenho isso para oferecer para Ele? Ele não vai ficar, gente. Né? Então, o nosso poder pessoal, ele é uma coisa que é construído. Quando a gente muda a gente muda o nosso ambiente, a gente limpa o nosso ambiente e a gente ganha cada vez mais poder positivo sobre nós e sobre o ambiente que a gente está vivendo. O nosso ambiente de trabalho, se você tem que ir para o seu trabalho, você faz sim a diferença. Não vou dizer que a gente também não vai se abater, claro que a gente se abate. Claro que você também fica triste, feliz ou tal, pela forma como você é tratado. Isso é natural no ser humano, você vai ser maltratado todo dia, você tem que ser uma fortaleza emocional para você aguentar isso, né? Então, assim, a gente vai cair. A diferença é quanto tempo você vai... Oi? Levanta logo. É, exatamente. Quanto tempo você vai demorar para levantar. Entendeu? Cair a gente vai. Isso é inevitável. Mas quanto tempo eu vou ficar no chão? Quanto tempo eu vou continuar apanhando ali no chão? Né? Quanto tempo eu vou continuar levando chute? Sem me defender? Sem me empoderar? Né? Então, assim, às vezes as pessoas vêm aqui pedindo pra gente fazer o trabalho de desobsessão. Ok, a gente faz esse trabalho, né? Mas se você ainda continua tendo um elo de ligação e uma porta aberta, se eu tiro um, vem outro. Então, o trabalho pessoal é uma coisa muito importante, né? Outras técnicas de limpeza, fora essa que a gente deu, cristais, né? Espalhar cristais pela casa, em lugares que a turmalina negra, por exemplo, é um cristal que absorve muito a energia densa, né? E você precisa também ter um cuidado com ela. Pelo menos uma vez por semana você coloca ela na água corrente, que pode ser a água da torneira ali, deixa a água passar por ela, energiza no sol, mas... Põe na terra, né? Põe na terra também, né? Mas eu ainda continuo batendo na mesma tecla.
terceirizar o que você pode fazer não vai ser a sua salvação, né? Porque a gente vai embora daqui do mesmo jeito que a gente tá, né? E daí, como que eu vou ter passado por aqui? Para que eu passei aqui? Só para sofrer? Né? O que eu aprendi? Inclusive que eu escutei ali de longe que o Marcelo estava falando sobre a pandemia. Gente, para pensar. Alguma coisa tem que ter mudado na gente quando isso tudo acabar. Alguma coisa. Para melhor, né? Com certeza. Não adianta ficar mais negativo, Exatamente. mais desesperançoso. Ou se essa negatividade te jogar no chão e te fazer acordar, para daí você começar, beleza, até isso foi bom, né? Mas alguma coisa tem que ter mudado para melhor nessa pandemia, gente. Uma que seja. Não é possível a gente viver uma crise mundial, a gente enterrar as pessoas que a gente ama sem poder falar um tchau, a gente ficar confinado dentro de casa, a gente passar por tudo isso que a gente está passando e nada de bom se acrescentar na nossa vida. Tem que ter. Não é possível. Não é possível. Vamos ficar com dó de Deus, gente, porque se Ele está permitindo que a gente passe por isso tudo, né? Se Ele está fazendo se Ele está querendo que a gente olhe para algum lugar, vamos pedir, falar, viu, me mostra essa luz, onde é que ela está? Ela tá, tem gente que está vendo, eu quero ver também. Tem gente que está vivendo bem. Por mais que esteja na área da saúde, eu conheço pessoas da área da saúde que estão vivendo bem, que estão passando pelos mesmos riscos, que trabalham em pronto-socorro, que veem coisas horrorosas, que estão expostas ao Covid, que estão perdendo pacientes, que estão conseguindo achar coisas boas dentro disso tudo, estão lutando para melhorar, estão procurando ajuda. Se a gente não consegue, a gente procura ajuda, né? Então, assim, o começo da melhora, o começo da limpeza é aprender a não se sujar tanto, porque a gente vai se sujar, né? Isso é óbvio. A gente ainda está num momento em que a gente julga, a gente se irrita. Tem dia que a gente acorda irritado, não é com nada nem ninguém. A gente só fica esperando, desejando que alguém fale isso aqui, para a gente transformar no inferno o dia daquela pessoa e para a gente dar vazão àquela irritação. E transformar o inferno no dia da gente também. O dia da gente. A gente não sossega enquanto a gente não piorar o dia de alguém e ferrar com o nosso dia, né? Então, gente, vamos prestar atenção. Por que eu tô assim? O que aconteceu? Se eu dormi ontem, estava tudo bem, e acordei ontem. Gente do céu, o que eu posso fazer para isso? Posso fazer uma oração? Posso. Posso ir dar uma voltinha na quadra de máscara? Pode, gente, não é proibido dar uma volta na quadra. Olhar para cima, abraçar uma árvore, abraça as árvores, seja desses. Eu tenho certeza que vocês vão melhorar, porque elas estão passando por tudo isso junto conosco. Elas são uma das grandes fontes históricas da Terra e elas são um exemplo de força, coragem e de aceitação das mudanças. Elas florescem, elas resistem. Então, o que a gente tem para pegar delas? Gente, a gente tem uma enciclopédia de força, de coragem, coloca a mão nelas e pede, me limpa, me ajuda, metaboliza, né? Transmuta essa energia ruim que está passando em mim. Porque você sabe como fazer isso, você é muito mais sábia do que eu. Porque olha o jeito que eu tô. E olha como você tá linda. Quem sabe mais aqui? Quem tem mais sabedoria de como viver nesse mundo?
Quem que leva machadada? Quem que aguenta chuva, sol, frio, calor? Quem que aguenta poluição? Quem que o cachorro faz xixi? A turma vem, fica lá dando canivetada, lá mutilando. E elas estão como? Lindas. Então me diz uma coisa, quem sabe mais? Você que chega destruído ou uma árvore que está lá plena, com tudo isso acontecendo? Elas ficam doentes? Não, gente, porque elas não precisam aprender o que a gente precisa. Então, vai lá, se você não quer passar de ridículo, faz uma pose assim, faz de conta que você está apoiando, né? Para quem passar, não achar que você é louco. Põe a mão nela, tira um pé do chinelo, dá uma disfarçada, entendeu? Ou vai lá e abraça mesmo de uma vez. Não é? Se você já tiver... eu já ia falar um palavrão aqui, mas se você já estiver tocando o F, já fala, cara, eu preciso de ajuda de qualquer jeito. Abraça a tua irmã e fala, cara, me ajuda, eu preciso de você. Me Vocês limpa. lembram, quando a gente era criança, quase todo mundo, né? Alguns poucos não, mas quase todo mundo subia em árvore. Muitos. Né? Vocês acham que isso não contribuía para a felicidade de uma criança? Né? Nossa. Quais eram as crianças mais felizes? Aquelas que brincavam soltas junto da natureza? Ou essas hoje que só ficam no celular? Né? Então, a natureza, a gente precisa da natureza, gente. A gente precisa da natureza. Sim. Né? Então, sobe na árvore. Né? Se você consegue ainda subir na árvore, sobe. Senta lá. Abraça um galinho sentado lá na árvore e fica lá um tempo. Né? Troca uma energia com a árvore. Ontem eu passei na pracinha, passeando com a Mel. E eu vi, tinha 4 meninos em cima da árvore. Delícia, né? Aí eu pensei, falei, nossa, coitado, eles estão balançando o galho da árvore. Mas daí depois eu pensei, falei, gente, a energia que esses meninos estão trocando, eles estão tão felizes, eles estão se achando os Tarzan, um querendo subir, aquela coisa de moleque, né? Sempre competindo e tal. Eles estavam tão felizes ali, eu falo, cara, com certeza ela tem sabedoria para trocar energia e tá se divertindo junto com ele, eu tenho certeza disso. Tava muito bonito. Então, gente, estamos aqui, né, a 5 minutos do nosso fim. Você queria fazer mais alguma observação, Marcelo? Eu queria falar uma coisinha que não tem muito a ver com o assunto, mas tem tudo a ver com o assunto. Tudo tem, né? Gente, pensa nos bonsais. Ela falou aqui que a árvore resiste, que a árvore... que as pessoas, cachorro faz xixi, pessoas, né? Só para quem gosta de bonsai, pensa um pouquinho, tá? Não vou nem falar mais nada. Pensa como é feito um bonsai e o que isso está provocando naquela árvore, tá? Eu sou engenheiro agrônomo e particularmente eu não gosto de bonsai por causa disso, né? Eu acho uma agressão tão violenta à árvore, tão violenta que não justifica a beleza. Eu comparo sempre com aquelas antigamente faziam com as chinesas, né, de colocar um sapato minúsculo no pé e não deixar o pé crescer, ou então aquelas argolas que vão esticando o pescoço das africanas que elas não conseguem nem, né, até que, né? Então pensa sobre isso, né? Quem gosta de bonsai acha uma belezinha, né? Pensa se vale a pena, né? Essa agressão toda a um ser vivo, né? Só para ela ficar bonitinha para a gente ver, para ficar pequenininha, né? Pra ficar fofa. Pra ficar fofa, né? Ai, que fofinha, né? Uma arvorezinha, né? Bacana, né? Sei lá, cada um tem, né, seu modo de enxergar, né? É que quando você começou a falar lá principalmente agora que você falou que pessoas vão lá com canivete e põem eu amo fulana, né? Eternamente, semana que vem briga, né? Mas na árvore fica, né? Verdade. Um amigo meu fez isso, né? Ele escreveu na árvore, né? E ele tinha uma namorada de adolescência, ele escreveu na árvore, né? E eles se encontraram agora, com a minha idade, e casaram. E foram na árvore. É isso, né? Legal até. Bacana, bacana. A árvore guardou o amor deles. A árvore guardou o amor deles. Porque eles voltaram a se encontrar recentemente, linda, né? Que lindo. E casaram. Né? Muito legal. Bom, então, gente, nós desejamos mais uma vez, né, que essas palavras sejam legais para vocês, né? Nem de longe a gente consegue fazer tudo que a gente fala. Vocês não precisam achar que nós somos santos e as melhores pessoas do mundo, mas eu acho que a gente trocar experiência é uma coisa muito legal, tá? Como que eu aprendi tudo isso? Ficando ruim.
Como que eu aprendi que a informação faz diferença na minha vida? Consumindo informação ruim, né? Então, tem certas coisas, como dizia minha avó, que a gente precisa comer um pacote de sal para a gente saber como que as coisas são. O que é bom para mim ou não. Tem certas coisas que eu preciso experimentar, tem outras que eu já estou pronta, né? Para saber que eu não quero. Mas algumas eu preciso experimentar para eu saber qual é o resultado delas na minha vida, né? E tem algumas que não vão fazer bem para ninguém, mas todo mundo vai lá e coloca o pezinho, tá? Então, ao invés da gente considerar as coisas como um problema, são só experiências que a gente passa. A gente está aqui para passar por experiências, não estamos aqui para sofrer. Estamos para passar com essas experiências, crescer com elas, e quando a gente aprender, a gente não vai ter mais necessidade de passar pelas mesmas coisas do mesmo jeito, tá? E o pulo do gato para ver se está dando resultado eu vou cair? Eu vou. Mas qual vai ser a velocidade com que eu vou levantar? Ok? E a gente vai perceber que a gente vai levantar cada vez mais rápido e cada vez com mais facilidade. Uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.